Vou começar. Boa tarde, bem-vindos à última atividade do Gov Summit 2020 Paragominas. Gostaria de agradecer as pessoas que estão acompanhando a gente desde ontem, desde o início da programação, e as que estão agora com a gente, né, nessa programação da tarde. Agradecer a presença dos nossos convidados, da Receita Federal, do Universitec, o FPA. É importante ressaltar que o evento é uma realização da Prefeitura de Paragominas, em parceria com a GovTech Desenvolve Cidade, e a gente conta com a ajuda de vários parceiros, inclusive que já passaram por aqui como convidados, que é o SEBRAE, Conselho Regional de Contabilidade, Corpo de Bombeiros, JUSEPA, Receita Federal e Brasil Lab. A nossa intenção foi colocar nesses 2 dias em pauta assuntos importantes para a economia do Pará e do Brasil, como a necessidade da transformação digital das prefeituras em especial, né? Para que ocorra de uma forma mais fácil a desburocratização do ambiente de negócio nessas cidades. A gente também está pautando o novo marco legal municipal e federal para a simplificação dos processos de licenciamento de atividades econômicas, e a gente também está, durante esses 2 dias, discutindo muito sobre a empresa digital e a importância desse protocolo digital, que agora é único, para que a gente elimine procedimentos burocráticos, né, que antes eram tomados e dificultavam um pouco a abertura de empresa e o licenciamento de atividades. Então, agora vamos à programação. Eu vou deixar vocês com a Yara Neves, ela é coordenadora do Programa de Incubação de Empresas de Base Tecnológica da Universitec. E ela vai ser a mediadora da atividade. Um bom evento a todos e boa tarde. Obrigada, Natália. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, em nome da Universitec, né, da Agência de Inovação Tecnológica da Universidade Federal do Pará, agradecer o convite, né, parabenizar a Prefeitura de Paragominas, né, na pessoa do prefeito Paulo Roquins, e também desenvolve, na pessoa do Jó, né, e toda a equipe, pela iniciativa. Tá bom? O tema que a gente vai trabalhar agora que é o nosso último encontro, é a integração da Rede Sim à plataforma Empresa Digital, né? A gente vai tratar de licenciamento digital urbanístico, ambiental, sanitário, localização e funcionamento. E aqui, para esse momento com a gente tem uma equipe muito importante, né? A gente vai falar a gente vai ter como convidado o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e coordenador geral de gestão de cadastro e gerente nacional do projeto de integração Rede Sim, o senhor Carlos Nassif, né? Também temos a presença do auditor fiscal da Receita Federal e coordenador operacional de cadastros e benefícios fiscais, o senhor Volney Cruz. Também a presença do fundador e diretor da GovTech Desenvolve Cidade, Jó Salles, e também do coordenador de projetos da Desenvolve Cidade, Ravi Bassala. Agradecendo já a presença de cada um de vocês, eu passo a palavra para o Volney Cruz, né, já iniciar as suas considerações e a sua apresentação. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Essa última atividade aqui do evento, estivemos ontem na abertura, né, participando juntamente com o prefeito Paulo Tocantins. Eu não sei exatamente se o público aqui é o mesmo, mas eu vou fazer questão de dizer novamente que eu sou filho da terra, sou de Paragominas, né, nascido aí na segunda metade dos anos 60, 1967, para ser mais preciso. Filho do seu Abimael e da dona Maria José, pioneiros aí de Paragominas. Então, é motivo de muita satisfação estar aqui nesse momento participando desse evento, né? Na verdade, o meu colega Nassif é que é sempre convidado para esses eventos, porque ele é o gerente nacional aí da Rede Sim, né? E eu estou pegando uma carona aqui, na verdade, na fala dele, né? Apenas, na verdade, para dar uma saudação, fiz questão de estar aqui no evento. E, bom, eu trabalho em Brasília, né? E sou da Coordenação Geral de Gestão de Cadastro da Receita Federal. E esse tema da Rede Sim está sob a nossa coordenação, né? Então, o tema é bastante relevante, né? Nós falamos um pouquinho disso na abertura também, e o foco aqui é mais, então, na questão
empresa digital, transformação digital, né, os aspectos mais, digamos assim, tecnológicos, no sentido de viabilizar ou de facilitar a vida do cidadão empreendedor, né? A Receita Federal, não de hoje, né, já de longa data, está tá no sangue aí da instituição, essa questão tecnológica. Nós trabalhamos intensivamente com tecnologia. Basta relembrar aí algumas questões como o imposto de renda da pessoa física. Nós fomos das administrações tributárias do mundo, né, a primeira a implementar um processo dessa natureza. Então, por razões como essa, a Receita Federal é uma administração tributária bastante respeitada no mundo inteiro. Então, isso está realmente no nosso dia a dia, a tecnologia, a gente acompanha a evolução tecnológica como não poderia deixar de ser, né? Nas questões de fiscalização, de arrecadação, enfim, todos os nossos processos de trabalho, a tecnologia é bastante intensa, digamos assim. E não poderia ser diferente nesse processo aí também de abertura de empresas, né? Nós estivemos aí na liderança, estamos nessa liderança juntamente com outros órgãos do governo federal também, nessa questão da Rede Sim, né, que é a infraestrutura que possibilita outros avanços, digamos assim, né, para você fazer avanços como esse aí da empresa digital, você precisa ter uma infraestrutura. Então, nós atuamos fortemente nisso, já de longa data, né, com a implantação da Rede Sim, justamente para possibilitar essa infraestrutura para permitir que todo esse processo, desde da viabilidade locacional até registro e as inscrições tributárias, né, para possibilitar que todo esse processo esteja uma rede, né, é uma única rede, como prevê a lei que estabeleceu a Rede Sim, né, que criou a Rede Sim ainda em 2007. Então, a gente está de cabeça nesse processo, nesse projeto, né? E como disse, não de hoje. E, bom, nessa questão aí específica do licenciamento, né, a gente tem uma questão recente, que é a Lei da Liberdade Econômica, que vem trazendo aí transformações importantes, né? Esse é o foco aqui, eu acho que mais da discussão, né? Com a Lei da Liberdade Econômica veio essa questão da classificação de riscos, né? Que os municípios via de regra, não tinham uma regulamentação nesse aspecto. A Lei da Liberdade Econômica veio permitir isso aí, essa classificação, né? E por meio do Comitê Gestor da Rede Sim, foi editada uma resolução 51, depois alterada pela resolução 57, que trouxe então essa classificação de atividades de baixo, de médio e de alto risco, e com um grupo de CNAEs, né, Classificação Nacional de Atividade Econômica, que poderiam ter uma série de licenças e exigências liberadas, né, se classificadas ali nessas atividades, né? E a resolução, a própria lei, né, inicialmente a medida provisória, depois a lei, e essa resolução do CGSIM, então, estabelecem que, não havendo uma regulamentação em nível local, seja no nível do município ou do estado, prevalece aquela classificação nacional. Acho que isso traz um dinamismo, traz uma facilidade para o início de um empreendimento, né? E é disso que se trata aqui. Então, isso já está no âmbito da Rede Sim, já de algum tempo implantado, né? Nosso colega Nassif coordenou todo esse processo já de implantação. No nosso cartão do CNPJ hoje já sai essa classificação, informando lá se há dispensa ou se não há dispensa, né? Então, nós avançamos nesse aspecto. Então, os avanços vão acontecendo, né, em ambiente tecnológico, a Receita vai incorporando isso nas suas atividades, né? Então, estar aqui nesse evento, participando dessas discussões no município de Paragominas, né, que é um município que tem uma vocação, aí, tem um DNA empreendedor, isso é motivo de muita satisfação, né? A gente vê uma evolução aí, colocar aí nos últimos 20 anos, eu que vou anualmente a Paragominas, vejo aí a cada vez que chego aí no município grandes novidades, né, no sentido do empreendedorismo, do desenvolvimento, né, de negócios, novos negócios que surgem a cada dia,
e a administração pública não pode ser, digamos assim, um gargalo nesse processo, né? Então, já de longa data, isso se discute no âmbito da administração pública e vem se buscando essas transformações, ou seja, a eliminação de burocracias, de exigências desnecessárias, dessas idas e vindas do cidadão às chamadas repartições públicas, né? Um nome antigo, né? Mas, enfim, a intenção, né? O esforço da administração pública nos diversos níveis, mas a gente pode falar um pouco mais pelo nível federal. O esforço tem sido intenso, né? Especialmente nos últimos anos, não está sendo diferente agora, para que isso, né? Para que o Estado não seja um empecilho, um gargalo. Há muita coisa a melhorar, obviamente, né? O Estado é grande, né? Há órgãos distintos, há órgãos em níveis diferentes de evolução, especialmente nesse aspecto tecnológico, né? A gente é da Receita Federal, sabe que a gente, modéstia à parte, tem um nível de avanço tecnológico bom, né? Mas isso não é realidade em todos os órgãos da administração pública. Mas no que nos diz respeito, a gente tem atuado aí intensamente, fortemente, para possibilitar que esse ambiente de negócio seja o mais fluido possível, né? E os empreendedores não sofram tanto para abrir um negócio, para fechar um negócio, para proceder às suas alterações, sejam elas de que natureza for, né? E isso, no âmbito do governo federal, a gente falou também um pouco disso na abertura do evento, né? O Brasil tem se incomodado bastante com a sua posição internacional, sua posição no ranking do Banco Mundial, o ranking do Doing Business, né? Que é um dos rankings, né? Tem outros, mas o Brasil tem se posicionado de maneira incômoda ali, né? Nos últimos anos, é verdade que houve alguma evolução, né? Tem-se um foco maior nessa questão, os procedimentos têm diminuído, questão de custo, questão de velocidade no atendimento das demandas do cidadão. Então, a gente tem uma meta para, no final de 2022, estar entre os 50 primeiros nesse ranking do Banco Mundial, chamado Doing Business. Esse ranking tem lá uma série de itens, um deles é abertura de empresas, tem pagamento de impostos, parte de alvarás, tem uma série de coisas que, no seu conjunto, né, dão aí uma medida da facilidade ou dificuldade de se fazer negócios no país, né? E, obviamente, se você está bem nesse ranking, como é um ranking que tem visibilidade internacional, os investidores, ao olhar os países, né, onde eu vou colocar dinheiro, vão observar, obviamente, esse aspecto. Então, é muito importante que a gente melhore nesse ranking, né? E a melhoria nesse ranking passa por essas questões aqui que a gente está tratando nesse momento. Então, minha fala é breve, né? Vou deixar para o Nassif, aí, que é o especialista aí na Rede Sim, falar outros aspectos mais específicos. Então, aqui deixo o meu abraço a todos os meus conterrâneos aí paragominenses. Obrigado. Obrigado, Volney. Nassif, com você agora. Colegas, boa tarde, né? Já quase boa noite. Yara Neves, né? Nossa coordenadora aí da Universidade Federal do Pará, muito obrigado. Os colegas de mesa aí, Jô Salles e o Ravi, né? Muito bom estar aqui com vocês. E meu colega da Receita Federal, Volney, que é o nosso coordenador geral substituto de gestão de cadastros e benefícios fiscais, né? Só corrigindo, eu não sou coordenador geral. Nosso coordenador geral de gestão de cadastros é o Dr. Clóvis Pérez Belbuti, e eu sou o gerente nacional da Rede Sim pela Receita Federal. Eu vou pedir licença, eu vou fazer uma breve apresentação só para me orientar aqui, tá? Orientar a fala e compartilhar com vocês exatamente essa perspectiva de melhoria do ambiente de negócio do Brasil, né? Nós temos, né, na Receita Federal, o Volney falou, esse DNA, né, o DNA de tecnologia. A Receita Federal ela vem fazendo, ao longo do tempo, uma verdadeira revolução no cadastro de pessoas jurídicas no Brasil.
E não é só porque é a Receita Federal, mas é que esse processo de integração permitiu com que os municípios, os estados, as juntas comerciais, os demais órgãos de registros pudessem rever a sua forma de trabalho, né? E essa revolução, ela se dá no processo de trabalho. Então, vejam o salto que a Junta Comercial do Pará deu ao instituir agora, recentemente no último mês, apenas a entrada de processo pelo meio digital, né? Então, isso foi uma conquista e no qual a indução da Rede Sim permitiu, né? Então, essa melhoria do processo, aproveitar as tecnologias, é algo que nós temos, tanto da Receita do seu DNA de formação, mas também que os órgãos parceiros, órgãos de registro, Secretaria de Estado da Fazenda, têm melhorado o seu processo de trabalho, né? A arquitetura da Rede Sim, ela é uma arquitetura muito simples, muito fácil. Ela foi construída com muita previsibilidade e foi isso que permitiu todo esse avanço que o Brasil tem, né? Coube a Receita, não porque ela quis, mas ela foi pedido para que ela figurasse como órgão integrador nacional deste processo. Então, através das bases de conhecimento da Receita, da base CNPJ, da base de solicitações, daquilo que o cidadão coleta os dados, da sua base de CPF, da base do Simples Nacional, todo esse conjunto de informações, ele é repassado para cada um dos estados e o Distrito Federal, que tem a incumbência de conversar no âmbito do estado ali, ó, com as juntas comerciais, com o cartório, com a OAB, com os órgãos de licenciamento, com as prefeituras municipais, que é o caso agora de Paragominas, que está integrando esse processo e mais, fazendo um dever de casa de integrar todo o seu processo, conversando com as suas secretarias, para que essa rede, que é nacional, possa acontecer também no espaço municipal, e quem ganha com isso é o cidadão empreendedor. Apenas para a gente dar alguns números da Rede Sim, nós temos quase 4.000 convênios já realizados entre os sistemas integradores estaduais neste processo. Isso é um número altíssimo. Temos 26 capitais integradas, só falta uma ser integrada, que é a capital de Florianópolis. Todas as secretarias de Fazenda, todas as secretarias de Finanças desses municípios que estão integrados, todos os corpos de bombeiro, as vigilâncias sanitárias e o meio ambiente, e isso confere um panorama, uma integração de ambiente de negócio de cerca de 90%. É um resultado fantástico para um país deste tamanho, com tantas características e tantas diversidades, né? Apenas para a gente dar um exemplo, nós tentamos induzir essa melhoria do processo, fazendo ou deixando público para o cidadão empreendedor consultar. E aonde está essa consulta? Ela está no link, no Portal Nacional da Rede Sim, no link Estatísticas. Ali o cidadão pode verificar no município, no estado, quanto tempo se leva para abrir uma empresa no país. Então, essa é uma consulta pública e está disponível para o cidadão. Só para a gente dar alguns dados dessa transparência, em janeiro de 2019, portanto, há 1 ano e meio atrás, este era o panorama do Brasil. Se a gente entender um mapa aí de cor, incluindo o próprio estado do Pará, que tinha uma zona vermelha, onde se levava mais de 7 dias para se abrir uma empresa, entendendo que essa abertura de empresa nós medimos até
a concessão do CNPJ e o número do registro no órgão competente, ou junta comercial, ou cartório, ou OAB. Naquela oportunidade, 49%, né, metade eram abertas em até 3 dias, né, e que gerava um tempo médio aqui de 5 dias e 13 horas. E o dado agora de junho é este, né? Então, vejam a transformação, o processo com que os órgãos têm feito para melhorar esse tempo, diminuir o tempo de abertura de empresas. 73% são abertos em até 3 dias, que é um número ainda já muito melhor do que tínhamos a um patamar alguns anos atrás, né? E o tempo médio aqui em junho ficou em 3 dias e 5 horas. Convido aos senhores para ver como é que está o tempo lá de julho, e depois, ao final da explanação, vocês vejam quanto é que está no mês de julho, porque já está disponível no portal. Para falar de ambiente de negócio, nós tínhamos uma posição extremamente ruim. Demorava-se muito, essa perspectiva no país demorava-se muito. Já chegou a 120 dias, mas se nós fizermos um recorte de 2015 para cá, foi quando os procedimentos começaram a se integrar, ele caiu de 83,6 dias para uma percepção pelo usuário de 17 dias e meio, mas ainda com um número alto de procedimentos, o que leva o Brasil ainda não a alcançar aquele patamar que nós desejamos, que a nossa nação figurar entre as 50 primeiras nações em facilidade de se empreender no nosso país. O que leva um cadastro municipal estruturado? Né? Qual é a vantagem disso? Por que é importante eu ter a parte tributária, o planejamento, o desenvolvimento urbano, os órgãos de licenciamento integrado? Eu tenho uma visão muito mais forte do cidadão, aquele cidadão que virá ao meu município, eu conheço ele de uma forma plena, e o relacionamento com ele também se dá apenas em uma operação. Ter o cadastro estruturado significa participar da Rede Sim em toda a sua amplitude. Todo o ato cadastral hoje ele é comunicado para o município. Vocês vão ver, e já foi falado aqui por até colegas que antecederam no painel anterior, o próprio Corpo de Bombeiro falou do salto que ele deu em termos de conhecimento do seu negócio. Sabe quanto que o Corpo de Bombeiro no Estado do Pará conheceu das empresas que precisam fazer o pedido de licenciamento do Corpo de Bombeiro? 4 vezes mais. Né? Houve um aumento de 400%. Com isso, ele também teve um aumento até de arrecadação, o que permitiu uma redução da própria taxa do Corpo de Bombeiro. Então, vejo a importância de se integrar e ter conhecimento de todo o ato cadastral, seja de inscrição, de alteração, de baixa, né, dados do contato são migrados, dado de alteração do endereço, da atividade econômica, da forma de atuação do próprio contador da empresa, tantos outros, eles são comunicados. Vejam a importância que a Receita tem ao fornecimento dessa informação para os senhores. Nós hoje trafegamos de forma online o Simples Nacional, os eventos de cisão, fusão, incorporação, os eventos de falência, liquidação, intervenção, os atos que nós praticamos de ofício, quando é por uma inexistência de fato daquela empresa, por uma omissão contumaz, ou quando ela tem o registro cancelado, quando é para uma inaptidão. Então, todas esses formatos, essas situações cadastrais, elas estão trafegando dentro da Rede Sim. Eu costumo falar que o cadastro da Rede Sim é um cadastro vivo, ele tem uma atualização online, imediata. O município fica sabendo em tempo real se houve uma alteração, mesmo que a prefeitura não participe desse processo. Vejam a riqueza desse processo. Apenas para dar alguns números, 3 milhões de viabilidades recebidas no Sistema Nacional no ano passado.
2 milhões de solicitações deferidas e mais de 100 milhões de comunicação para que esse cadastro pudesse ser vivo. Nós passamos agora num momento extremamente importante, algo que a sociedade há muito não via, talvez comparado até com o período de guerras, com tanta gente sendo confinada, com tantas empresas, às vezes, mudando o seu negócio, e nós precisamos pensar estrategicamente. Os municípios precisam pensar estrategicamente. O que eu vou fazer num período pós-pandemia? Quais foram as empresas que deixaram de operar aqui no meu município? O que nós vamos estimular? Quais são as oportunidades que esse processo traz neste momento? Como eu melhoro a minha cobrança municipal, identificando o cidadão, sem onerar aquele que participa do processo? Eu percebi que ontem, na fala inicial do nosso superintendente do Sebrae, que é um empreendedor, que tem uma pizzaria, ele falou, eu quero olhar o meu negócio, eu não quero ter complexidade ou burocracia para me alterar o negócio. Ora, se ele quiser fazer uma filial já em Paragominas, tem que ser muito mais fácil, tem que ser estruturado, tem que ser simples. E isso é um convite a todo empreendedor do município de Paragominas. Apenas alguns exemplos para encerrando a fala, né? Belo Horizonte melhorou muito o conhecimento do processo desde 2007, foi um dos primeiros municípios a se integrar no cadastro sincronizado, houve aumento de arrecadação, houve aumento de conhecimento de base. Fortaleza é uma outra capital que deu um salto desse processo. Vocês vejam aqui, ó, de 331 já em 2019, numa implantação mais plena, ele saltou para 3 mil, 4 mil conhecimentos de pessoas que procuram a prefeitura. Teresina também tem um sistema de integração muito importante, e o que é legal em Teresina é o que está escrito aqui em azul, ó. Todas as secretarias municipais trabalham de forma integrada. Isso é um desafio para a grande maioria das capitais grandes e das cidades grandes do município. Trazendo o processo para a nossa realidade, Jaraguá do Sul, que é o município de Santa Catarina, eu tive a oportunidade de conhecer, avançou muito no processo de integração. Toda a integração de Jaraguá do Sul ela é colocada em função do cidadão. É um processo integrado com o mesmo módulo integrador que está no Pará, que é o Regim, e ele traduz essa informação tudo em tempo de máquina, em 10 minutos, seja para um processo de viabilidade, seja para uma concessão de licença, tudo está integrado e quem ganha com isso é o município. Aqui, para uma realidade também de Parauapebas, né, onde esse mesmo sistema está instalado lá, a pessoa pode fazer essa consulta de viabilidade imediata, ter regras benéficas para o baixo risco A, para o baixo risco B ou médio risco, e regras um pouco mais específicas que são o alto risco, que é a grande minoria. A maioria dos empreendedores tem que facilitar. Então, essa política de integração, eu conheço o meu cidadão, eu tenho ganho de competitividade, eu tenho facilidade para gerir o meu negócio e, com isso, essa gestão atuar muito na linha do risco. O que é alto risco, o que eu preciso olhar com carinho, o que eu posso facilitar para o cidadão, e a gente vai perceber que a grande maioria das atividades econômicas elas podem ser facilitadas pelo cidadão. Para quem não está em Paraupebas, está em outro município, como é que eu faço para aderir? A adesão ela é feita na junta comercial em cada estado, no caso do Pará, na JUCEPA e nos demais estados, na junta comercial do estado. Eu fico por aqui, né, devolver a palavra para a nossa mediadora e agradecer essa oportunidade, ficamos aqui disponível para um momento de perguntas. A gente que agradece, Nassif, por todo esse panorama, né, essa quantidade de informações que trouxeste para a gente. Jó, fica à vontade aí para fazer a tua apresentação agora, tá bom? Para falar com a gente. Teu microfone, Jó. Perdão.
Boa tarde a todos, boa tarde ao Volney, é um prazer enorme conhecer um paraense assumindo cargos aí tão elevados e fazendo um trabalho tão importante para o nosso país. A gente fica muito feliz em ver gente nossa trabalhando muito e crescendo. Isso, você é um exemplo para Paragominas. Muitos cidadãos de Paragominas hoje que estão vendo você aí, sabem que é possível trabalhando, estudando, chegar a cargos assim tão importantes quanto o que você faz, e também parabéns pelo trabalho que você tem feito na Receita Federal. E também quero agradecer enormemente, Nassif, você ter tirado um tempo na tua agenda para falar com o povo do Pará, para falar com o povo de Paragominas, e trazer esse volume de informações tão preciosas, tão importantes para os nossos empreendedores, para os nossos contadores, para os servidores públicos, que nesse momento estão dentro de prefeitura, trabalhando e conhecendo as experiências nacionais que estão dando certo e mostrando também para eles que é possível, e Paragominas é um exemplo disso, Paraupebas, que você citou, é um exemplo, Benevides, aqui na região metropolitana de Belém, que também já tem esse projeto implantado, e ainda agora, em agosto, a gente vai ter mais uma cidade nessa rede, viu? Essa rede está crescendo, essas boas práticas elas vão contaminando positivamente, e eu acho que esse momento tão desafiador e difícil que a gente passa no país, o mundo inteiro está passando por essa dificuldade, fez com que esse processo se acelerasse muito mais. Né? E a gente aqui está trabalhando muito duro, né? Estamos 100% home office, mas estamos trabalhando muito duro para ofertar e para oferecer o que tiver de melhor em termos de tecnologia para ajudar, como uma GovTech incubada pela UFPA, pela Universidade Federal do Pará, ajudar os municípios do Pará e do Brasil a ter um processo de licenciamento, de assumindo a sua competência, produzindo informações objetivas dentro do exercício da sua competência, e, ao mesmo tempo, retroalimentando essa rede de informação que produz resultados inimagináveis, tanto do ponto de vista da arrecadação, quanto do ponto de vista de novos negócios, quanto do ponto de vista, enfim, de melhoria, né, na gestão pública, na eficiência, observando princípios como o princípio da isonomia, um tratamento que a gente também observa muito, viu, Nassif? A impessoalidade do processo, os processos dos licenciamentos de todas as secretarias, tanto para Paraupebas, agora Paragominas, impessoal, as regras da legislação federal e da legislação municipal, elas estão todas dentro da tecnologia, o que diz sim ou não é o que a norma determina, ponto. Não existe meio termo, não existe jeitinho, não existe um jeitinho brasileiro que vai fazer com que um fulano A vai ser tratado diferente do que um fulano B. Então, esse é um novo momento que o país precisa passar, precisa ir nessa direção, e a nossa ideia é contribuir com esse processo. Você estava falando ainda agora que o Brasil já ficou dentro no ranking do Business, na posição de em média 120 dias para abrir uma empresa. Eu te confesso uma coisa. De maio de 95 até dezembro de 2003, eu fui diretor de fiscalização de tributos em Belém. Passava por mim todos os alvarás e licenças que eram liberadas na prefeitura. E naquela época eu sentia muita dor por ver que era possível, sim, ter processos mais ágeis, com mais eficiência, seguros e sem jeitinho, que era possível, sim. E a gente, na época, era 120 dias, eu fiquei com isso na minha cabeça. Naquela época, nesse período todo aí, eu lembro bem que em 2003, quando eu saí e fui para São Paulo levar essa experiência para outras cidades brasileiras, eu te confesso que esse número ficou marcado na minha cabeça. Eu fiquei assim, o que eu posso fazer para mexer nesse número, como cidadão mesmo?
né? O que é possível fazer? E a gente está vendo hoje, tendo a felicidade de implantar uma plataforma que está ajudando a mudar, ajudando o Brasil a melhorar esse indicador, e isso realmente nos deixa muito realizados e muito, muito felizes. Eu imagino que a sua vida inteira, a sua dedicação também tem sido, como servidor público, um nível de dedicação realmente muito elevado para isso. Eu vou dividir meu tempo com o Ravi, né? Só falando rapidamente para introduzir a fala do Ravi, viu? Essa plataforma, empresa digital que está sendo implantada em Paragominas, já está implantada em outros municípios, ela recepciona em tempo real, como você falou, um protocolo da junta associado a um CNPJ. Quando ele faz isso, esse mesmo protocolo, ele é usado lá na Secretaria de Finanças do município, o mesmo protocolo é usado pelo empreendedor para resolver qualquer demanda na Secretaria de Serviços Urbanos, na Secretaria de Saúde, vinculado à parte para resolver a parte da vigilância sanitária. Então, é o protocolo único, o processo integrado. Cada secretaria acompanha e vê o andamento do processo. De tal maneira que, a competência do meio ambiente só ele exerce, com base na legislação ambiental do município. A competência da vigilância, ela exerce. E a competência de serviços urbanos, vinculado ao cumprimento do plano diretor da cidade, da lei de uso e ocupação do solo, dos impactos de vizinhança eventuais que essa atividade pode causar, é todo feito dentro pela secretaria, pelos funcionários, e o processo 100% digital, elimina papel, não existe papel. E aí, uma das dificuldades, a gente tem conversado muito, e os servidores das secretarias têm entendido bem essa mensagem, porque o processo de transformação digital, para a Receita Federal, que já está fazendo isso há anos, é mais fácil. Mas quando você chega numa prefeitura, e há 10, 20 anos, ela faz aquele mesmo processo manual, analógico, pegando em papel, saindo com a cadernetinha, com aquele livrinho debaixo do braço, para protocolar a entrada no setor, para um diretor assinar, e entra no outro, para o secretário assinar, até isso acontecer, às vezes o secretário não está na sala, etc. Hoje não, a plataforma funciona em nuvens, 24 horas por dia, o sujeito pode abrir uma empresa, eu vejo os números, eu fico no final de semana vendo os números que as pessoas estão abrindo negócios no final de semana, porque é 24/7, é 24 horas por dia, o sistema está no ar, e qualquer cidadão, qualquer empreendedor, qualquer servidor público tem condições de acessar aquela plataforma e de exercer a sua competência no processo e fazer com que o empreendedor realmente consiga empreender, gerar emprego, renda, desenvolvimento para o município de Paragominas, para o Pará e para o Brasil. Vou passar aí para o Ravi, ele vai fazer uma explanação rápida para a gente sobre as telas do sistema, para a gente conhecer um pouquinho como ele funciona. Obrigada, Jó. Ravi, sua missão agora. Bem, boa tarde a todos, muito obrigado, Yara. Enfim, agradecer à banca pelas falas, né? Volney, Nassif, a fala dos Jossalles, todas as falas compõem muito bem, né, o que a gente está tentando discutir nesse evento, que é toda essa relação de facilidades e aceleração dos processos, e o mote principal do evento, que é desburocratizar o ambiente de negócios, de facilitar a vida dos empreendedores. Mas, contudo, eu quero, assim como eu fiz ontem, fazer um resgate aqui da fala desse papel que o João tratou dos servidores, né, de como esses servidores eles compõem, e eles são essenciais nesse processo de transformação. E aí falar também que esse processo do próprio decreto da classificação de risco, né, é um processo que foi construído com muita discussão, muito debate, né, construído fruto de um trabalho de um período longo, né, que estão envolvidos nesse processo todas essas secretarias que estabelecem seus próprios critérios de risco para a gente compor um critério maior de risco da atividade econômica, né? Então, quando a SEMA entende a sua classificação de risco de uma maneira, a vigilância entende de outra, a de infraestrutura de obras entende de uma outra, e a de finanças entende da sua maneira. Então, compor isso é um esforço realmente louvável, que a Prefeitura se esforçou nesse período todo. Então, ficar meus parabéns para a Prefeitura, que realmente
nesse percurso de 2019 e 2020 agora, a gente conseguiu construir uma muita robustez, um decreto que é muito interessante, que vale a pena muito ser lido, inclusive, porque tem vários regramentos, várias instruções e vários procedimentos que vão facilitar muito o entendimento do próprio contribuinte para o uso da plataforma, de certa maneira. Então, eu vou também dirigir aqui um pouco a minha fala muito para os cidadãos e contadores e contribuintes lá de Paragominas, para explicar tentar ser o mais sintético possível, claro, porque a gente tem um tempo curto, então vou explicar com muita sutileza o que é basicamente esse fluxo hoje, né, dessa classificação de risco lá para o município, para as pessoas de Paragominas entenderem basicamente o que significa isso que a gente está falando aqui, da baixo risco A, ou baixo risco, médio risco ou baixo risco B, alto risco, o que isso vai representar efetivamente no processo da abertura do licenciamento dessa empresa, né? Bem, então vou espelhar minha tela aqui um pouquinho rapidinho e vou entrar aqui nesse fluxo simplificado. Bem, hoje a empresa digital, né, Paragominas, como bem o João falou, tem toda essa, por trás, na sua arquitetura do sistema, todos os seus parâmetros legais. Então, a gente vai ter lá, na arquitetura dele, a Lei 13.874, junto com as resoluções GESIM 22, 51, 57, né? E aí, amarrando e fazendo um elo entre tudo isso, a gente tem o decreto 355, que foi assinado no dia 7 de julho, agora do mês passado, que determina, né, e que discrimina esses processos e, inclusive, lista suas atividades quinais que são estabelecedoras de risco dentro do município. Então, basicamente, lá para Paragominas, a gente vai ter esse regramento aqui, claro, vou explicar aqui com muita síntese, tá? Mas isso aqui resume um pouco de como é o processo hoje. Então, a gente vai ter esses 3 grandes grupamentos, o baixo risco A, que vai estar lá na lista do anexo 4 do decreto 355, baixo risco B, o anexo 5, e as alto riscos são as que não compõem essas duas, o que não estão dentro dessas duas listas, né? Ou seja, tudo que sobrou, que não estão listadas, vão ser classificados como alto risco no entendimento da Prefeitura de Paragominas, certo? Bem, todos os 3, para iniciar seu processo de licenciamento, eles vão fazer hoje o que a gente chama de Declaração Digital de Direitos e Deveres do Empreendedor, ou a sigla DDE. Ou seja, essa declaração é o início do processo. Então, o empreendedor, para começar o seu licenciamento, fará lá uma declaração, né, um preenchimento, junto com uma assinatura digital, para dar início ao seu processo de licenciamento. Aí, após esse processo dessa declaração, os 3 grupos vão se segmentar com 3 caminhos distintos, né? Então, o baixo risco A, a gente vai ver que ele automaticamente vai receber uma certidão de inexigibilidade, porque ele só precisa preencher esse cadastro, e ele já está apto a começar a sua atividade econômica no município, né? Sem precisar pagar taxa nenhuma, sem passar por um processo de fiscalização prévia, podendo, claro, passar por uma fiscalização posterior, mas a sua atividade econômica pode começar automaticamente. Isso representa que para o município, para o contribuinte de Paragominas, começar essa atividade, ele precisa gastar um tempo médio de 5 a 10 minutos para preencher uma declaração e ele já pode iniciar seu procedimento. Isso é um ganho absurdo, né, na celeridade de abertura de um processo. Bem, a diferença desse baixo risco A para o baixo risco B consiste que, após o preenchimento dessa mesma declaração, o empreendedor vai receber automaticamente um alvará provisório, ou seja, ele já pode começar essa atividade, mas ele vai passar por uma fiscalização durante esse período que a gente chama de período de regularização, para, após a finalização desse período, ele receber o seu alvará definitivo. O que isso representa? Que, ao passo que ele preenche essa declaração, ele também já pode iniciar a sua atividade. Então, isso também dá muita celeridade ao processo de início de negócios, né? Enfim, o ambiente para empreender em Paragominas vai ser muito mais assíduo, né? Muito mais fervoroso nesse sentido de abertura de negócios, porque a gente está dando muita celeridade a esse processo. E os outros processos que são chamados de alto risco vão receber os mesmos tratamentos que já eram estabelecidos normalmente nas secretarias municipais, que tem um processo de fiscalização prévia, mas, contudo, o que a gente já falou ontem, mas eu ressalto aqui, que a gente nota, inclusive, que nos processos de alto risco, a gente ganha muita celeridade nesses processos, quando eles são tratados de maneira digital, também por causa dessa própria classificação de risco, né? Por quê? Quando a gente diz para o servidor municipal que aquela atividade baixo risco A e baixo risco B
elas precisam, quer dizer, que a inteligência artificial vai tratar ela com mais velocidade, o servidor ele pode se atentar com mais cuidado, né? Então ele tem mais tempo e ele pode fazer análises mais cuidadosas das atividades que necessitam realmente de processos e de leituras mais cuidadosas. Então as de alto risco, ao passo que a inteligência vai tratar das de baixo risco, elas conseguem ganhar um pouco mais de velocidade, fazendo com que todo o processo de licenciamento do município, de maneira geral, para todas as atividades, ganhe muita velocidade no processo de abertura. Correto? Então, esse aqui é uma síntese, claro, do processo, mas é só para mostrar para o empreendedor como é que, se ele tiver dentro do seu cartão do CNPJ atividades que estão listadas lá no anexo 4 ou 5, ela vai ter processos de licenciamento diferenciado, com muito mais celeridade para ele começar o seu empreendimento. Lembrando que o baixo risco A ele está isento do pagamento de taxas no município de Paragominas, então ele simplesmente precisa preencher um cadastro que ele já começa a sua atividade econômica. Bem, dito isso, eu queria fazer, claro que não vai dar para mostrar todos os fluxos possíveis dentro da plataforma Empresa Digital, mas eu vou mostrar como é que funcionaria, assim, fazer uma simulação no nosso ambiente de homologação, que aqui é um ambiente de testes, para mostrar para vocês como é que uma empresa de baixo risco A se consolidaria hoje, ou iniciaria seu processo de licenciamento, e obteria a sua certidão de elegibilidade no município de Paragominas. Então, após já constituídos seus atos na junta, já tem seu CNPJ, existem 2 passos de início aqui. Se o contribuinte já possui um cadastro na prefeitura, através da plataforma NFSD, de notas fiscais digitais, basta ele entrar com a mesma senha de acesso, então ele entraria aqui no botão verde, botaria o seu CNPJ e a sua senha que já está criada na plataforma da prefeitura. Caso ele não tenha, ou seja, está constituindo essa empresa agora, ele vai entrar, vai clicar nesse botão amarelinho, vai botar seu CNPJ e o seu número do protocolo que vem da junta comercial, e a partir disso bastará preencher um cadastro municipal, que é bem sintético também, que tem uma velocidade boa de preencher, e a partir disso ele já pode iniciar o processo de licenciamento. Bem, eu vou fazer aqui como se eu fosse uma empresa, simulando como se fosse um empreendedor em Paragominas que tem uma atividade classificada como baixo risco A. Então, bastaria eu clicar nesse botãozinho verde, entrar, e desceria aqui, inserir o meu usuário, que no caso aqui é o meu CNPJ, inserir a minha senha, entraria na plataforma, a plataforma já pediria, lembrando que como a plataforma, a chave mestre dessa, o elemento principal dela é o número do protocolo, para a gente manter a linearidade do processo, né? Mesmo protocolo que se inicia na junta, é o protocolo que vai ser licenciado na plataforma, a gente pede primeiro que o contribuinte selecione esse protocolo que ele vai trabalhar. Então, ele pode ter, claro, durante um ano ele pode ter vários protocolos, esses aqui são protocolos de teste, só que a gente tirou do sistema, então ele vai selecionar o processo, confirma, e a partir disso ele vai fazer a etapa que a gente tratou lá atrás, que é preencher essa declaração digital de direitos e deveres do empreendedor. Clicando aqui, vai aparecer uma ficha com algumas perguntas para ele preencher, o número do PTU, caso não venha já preenchido para a junta. Vou preencher o número aqui só para a gente seguir, tá? As informações que vocês veem já bloqueadas são informações que já vieram do seu cadastro. Então, cada ente... Já veio, desculpa, Ravilho, já veio classificado como baixo risco A, tá vendo? Isso. Ele já classifica automático como baixo risco A, se não fosse... Não sei se o Ravi vai falar, mas só lembrando. Certo, né? Que eu ia falar aqui na sequência, mas só para explicar. O sistema automaticamente já faz a leitura de todas as atividades quinais que estão no cartão CNPJ desse contribuinte. Ou seja, quando chega esse protocolo para a gente, o sistema ele faz como se fosse uma etiquetação das atividades quinais. Então, se lá as atividades desse empreendedor estiverem no entendimento da Prefeitura de Paragominas classificadas como baixo risco, o sistema automaticamente já vai dizer para esse empreendedor que ele tem uma atividade classificada como baixo risco A. A mesma coisa valeria se o sistema identificasse que ele tem uma atividade de baixo risco B ou alto risco. Então, toda essa etiquetação é feita automática pelo sistema com base na leitura do seu cartão CNPJ e todas as atividades quinais que lá estão listadas, correto? Então, o sistema vai fazer isso para a gente não precisa ir lá no decreto, olhar se ela está dentro daquela tabela, porque o sistema já parametrizou esse decreto e já lê para a gente, dando muita velocidade na análise desses protocolos. Bem,
como eu estava falando, algumas dessas informações elas já vêm bloqueadas porque cada ente é responsável pelo seu dado, vamos dizer assim, né? Então, esses dados que já vieram do cadastro da empresa lá da junta, a gente não pode alterar aqui na nossa declaração. A gente tem como adicionar algumas informações para dar confirmação para a prefeitura de que o que a gente está falando é verdade, né? O que é ressaltado na presunção da boa-fé que está listada na Lei 3.874. Então, aqui eu vou simular como se o meu estabelecimento tivesse aqui uns 10 metros quadrados, enfim, vou simular que a área da propriedade fosse a mesma área do meu estabelecimento. Bem, aqui os dados dos horários, que já vem do seu cadastro também, e aqui tem uma coisa que é muito importante para o município de Paragominas, né? No entendimento da prefeitura, em reuniões, claro, com as secretarias, enfim, toda obra e construção nova que vai acontecer para aquele estabelecimento no município de Paragominas, ela é identificada como alto risco, ou seja, ela precisa de uma fiscalização prévia para a emissão do alvará de obra, e aí, então, ele começará essa atividade, né, a partir dessa conclusão até a obtenção do seu habeas. Então, o que o sistema faz? Ele gera uma pergunta, né, se esse contribuinte possui uma construção, ampliação ou reforma no local do estabelecimento, e com o passo da sua resposta, caso ele responda assim, o sistema automaticamente muda a tarja para alto risco, fazendo com que o seu licenciamento passe por uma fiscalização prévia, né? Então, o sistema vai ler para a gente, com muita velocidade, o tipo de etiquetagem que aquela atividade merece, lembrando que em casos que esse contribuinte tenha alguma obra no seu estabelecimento para abertura de estabelecimento, enfim, ou algo relacionado a isso, o sistema vai ler e reetiquetar, ou seja, a atividade que já vem lá do seu cartão CNPJ com o seu risco atribuído, ela pode ser alterada com base nessa declaração, ou seja, a partir do que o contribuinte vai declarando, a gente pode readequando essa etiquetação de risco, tudo bem? Então, vou retornar aqui para não e a gente vai ver que o sistema retorna aqui a classificação de baixo risco A. Bem, feito isso, bastará a gente clicar nesse botão que está aqui próximo e a gente vai para um termo, assim, como se fosse uma espécie de assinatura, de um pacto entre o ente privado e o ente público, né, assumindo que as declarações feitas até aqui terão que ser tidas como verdade, ou seja, a utilização da presunção da boa-fé que está listada na lei federal. Bem, e aqui também o contribuinte assume essa responsabilidade, né, de que ele está dizendo é verdade. Então, bastaria esse contribuinte que é classificado como baixo risco clicar aqui em aceito, que seria uma espécie de assinatura digital, e finalizar o seu processo clicando em salvar. Então, vou clicar aqui em salvar, ele vai só perguntar se realmente está tudo coerente. Vou clicar em sim. Feito isso, o sistema já diz que eu não possuo, ou que no caso eu sendo empreendedor, não possuo nenhuma pendência em nenhuma secretaria, né? Ele está dizendo aqui na Secretaria de Finanças do município que eu não possuo nenhuma pendência. Ou seja, eu já estou apto a começar a minha atividade econômica. Como é que a gente comprova isso? A gente vai voltar aqui, ó, nesse botãozinho, e a gente vai consultar nossas licenças, ou seja, todas as licenças que a gente for obtendo no município vão estar consolidadas nesse ambiente. Então, vou clicar aqui em consultar licenças e a gente vai ver aqui que o empreendedor já está liberado para ele fazer o download da sua certidão. Então, bastaria a gente clicar nesse ícone, automaticamente é feito o download, a gente abre nossa licença e essa licença já vem com QR Code de validação do município, já vem com todas as informações, já vem com texto baseado na lei federal, enfim, a localização do empreendimento, ou seja, com muita velocidade aqui, enfim, eu creio que em menos de 5 minutos, esse cidadão ou esse contribuinte ele já pode começar a sua atividade econômica no município. Como eu estou espelhando a minha tela, eu não sei como eu estou de tempo. Eu vou parar aqui o compartilhamento para a gente repassar a palavra à Yara e a gente ter mais uma rodada. Tá bem? Encerrando aqui, né, como é que seria esse fluxo, um fluxo de uma empresa de baixo risco dentro do município, eu retorno parado para a Yara. Muito obrigado. Obrigada pelo tutorial, Rabi, pelo passo a passo aí. A gente vai agora passar para as perguntas, e aí minha primeira pergunta, fiquem à vontade, o Nassif ou o Volney, para responderem, ou se um quiser responder e o outro complementar, fiquem à vontade, tá bom? Só para falar aqui para o Nassif, eu consultei, tá, lá as estatísticas da Redci, e já vi que o Pará, em julho, super atual, tá? Julho agora de 2020, a gente já está no verdinho lá, menos de 3 dias. Em janeiro, a gente estava
no amarelo, acho que até 5, né? Então tá, vamos lá. Nassif e Volney, nos últimos anos, o volume de empresas abertas em até 3 dias aumentou em 20%, né? A quantidade de empresas. E a quantidade de empresas que levaram mais de 7 dias para serem registradas caiu 30%. Logo, né, esses dados evidenciam que as ações da Rede Sim vêm alcançando os resultados esperados, né, para tornar o processo de abertura, alteração ou baixa de empresas mais eficiente e ágil, né, que é o que a gente realmente precisa nesse nosso país. Quais as ações assim, que vocês identificam e novas ferramentas que a Rede Sim tem implementado nos últimos anos para fomentar o empreendedorismo, né, e fortalecer o sistema de simplificação no Brasil? O que vocês gostam assim, de dar mais destaque nesse sentido? Yara Neves, muito obrigado. Eu vou iniciar então, Volney, depois você complementa, por favor, tá? Então, a À pergunta vontade, Nassif, com você aí. O que temos feito? Eu acho que a gente tem realmente feito um processo de bastante revolução. Não é um trabalho apenas de um órgão, ele é um trabalho coletivo, ele é um trabalho de convencimento, onde a gente frequenta, né, vários lugares do Brasil. Agora a frequência é virtual, né, neste momento, mas a gente tem colocado ferramentas para isso. No painel anterior, Yara, o Reis, né, o Aiwa Reis, que é da Junta Comercial, até falou, e eu trouxe naquela tela lá do número de procedimentos necessários ao Doing Business, isso vai ser modificado. Os estados agora passarão a ter completo domínio sob a ótica da coleta de dados da informação. Então, isso por si só vai diminuir mais etapas para o cidadão empreendedor. E o que nós estamos vendo são ações igual esta que está acontecendo no município de Paragominas, diversos municípios procurando a sua integração, né? Nós da Receita Federal, né, aqui numa parte offline, o Jô Salles me perguntou, Nassif, o CNPJ ele é entregue exatamente online, em tempo real, no momento do registro. A Receita ela não tem impacto nesse número, no tempo de abertura do processo. Os nossos processos, as nossas pesquisas prévias automatizadas, são todas digitais. Então, o que a gente percebe é isso, o município incluindo através da Classificação Nacional de Atividade, a questão do baixo risco, a questão do médio risco e o alto risco. Essa gestão do risco, isso é importantíssimo para o município, isso simplifica, isso dá garantia ao cidadão, gera previsibilidade. Vejam que, né, o que o Ravi Bassalo apresentou da autodeclaração, isso vai ao encontro do que está a lei de modernização, né, que veio agora, a Lei 3.874, Lei da Liberdade Econômica. Então, o Estado ele tem feito a sua parte, né? E nós, da Receita, nós procuramos ser esses indutores dessas facilitações. Então, vou ficar aqui por minha fala e passar para o Volney para ele completar. Ok. Bom, é sempre bom a gente colocar as coisas numa perspectiva histórica também, né? Se a gente pegar o início da Rede Sim, o que basicamente foi feito é você tentar trazer todo mundo para um ambiente, né? Com os seus processos do jeito que eles estavam, né? Quando eu falo processo, estou me referindo aí ao conjunto de atividades necessárias para você abrir uma empresa, né? Então, no município, um conjunto de procedimentos, no âmbito do Estado, outro conjunto de procedimentos e no nível federal também. Então, basicamente, foi feito, né, juntar as coisas aí do jeito que elas estavam. A partir do momento que a gente tem isso numa rede, né, aí a gente começa, então, a pensar em eliminar etapas desnecessárias, né? Aquela famosa análise aí de fluxo de processo, análise de valor, né? Gestão de processo, seja como for, cada período essa coisa vai tomando outras
outras roupagens, né? Mas na prática analisando os processos, vendo as etapas que são, digamos, desnecessárias, né? Que representem gargalos, que levem muito tempo, que representem muito custo, né? E custo aí em sentido amplo, custo para o cidadão, custo social, digamos assim, né? Então, acho que na Rede Sim a gente está mais nesse momento agora, né? Então, os procedimentos mapeados aí para se abrir uma empresa hoje são 11, né? Em média, tem variações aí, dependendo do local e tal, mas vamos colocar em média aí 11 procedimentos. Então, está se buscando, né? No âmbito do governo federal se discute muito isso, e isso tem, mais uma vez, muito foco lá naquele ranking internacional do Doing Business, está se buscando diminuir esses procedimentos aí de 11 para 2 procedimentos, em torno disso aí, e a abertura de empresas acontecer ali em horas, né? Em poucas horas. Então, aí realmente está passando por uma revolução agora nesse momento. Então, as ações, né? A pergunta foi que ações têm sido feitas, elas são variadas e dependem aí de diversos atores, né? Por isso que nem sempre isso se avança assim tão rapidamente, né? A Nassif, em determinado momento aí mencionava, já não lembro se foi antes da gente entrar na live, você já foi na fala dele, mas em algum momento aí a gente falava sobre a questão de taxas, né? Então, começa a falar em eliminar, né, taxas, em eliminar, ou você postergar o pagamento dessas taxas, deixar o empreendedor iniciar o seu empreendimento, iniciar o seu negócio, e essa taxa você paga mais adiante. Então, coisas dessa natureza. No Rio e São Paulo está chegando a esse acordo aí, né, de se fazer as coisas nesse sentido, ou seja, começar ou eliminar procedimentos ou você jogar isso para um momento posterior, de forma que não interfira nesse tempo aí, né, de abertura do negócio. Então, é nessas 3 vertentes aí, basicamente, né, do custo, da quantidade de procedimentos e do tempo, né, e essas coisas estão às vezes juntas aí, né, então está se investindo muito mais nesse sentido agora, para que realmente todas essas etapas, todo esse procedimento para se abrir uma empresa, o negócio ele seja mais fluido, né? E muitas vezes acontece que algumas coisas, né, para o cidadão já não aparecem, mas internamente aí nos sistemas ela ainda estão acontecendo, né? Mas se para o cidadão já não representa uma burocracia, um empecilho, uma barreira, né, já é um grande avanço. É isso, por hora. Certo, obrigada, Nassif e Ivone. Jó, uma pergunta para ti agora, tá? Como as plataformas digitais têm se articulado a este processo de simplificação do ambiente de negócios e a integração do processo de registro e de legalização de pessoas jurídicas? Como é que tu vê essa articulação? Como que tem se articulado isso? Além disso, quais mudanças e benefícios que tu destacaria para o cidadão, né, e para a economia municipal com a integração e digitalização desses processos? O microfone, Jó. Vamos lá, obrigado, Yara, obrigado pela pergunta. Assim, eu acho que aqui a gente já conversou um pouco sobre isso. Eu acho que a base, eu acho que tem 2 elementos que são fundamentais para possibilitar que a gente tenha plataformas digitais oferecidas como essa que a gente está oferecendo nesse momento aqui na Prefeitura de Paragominas. Eu acho que eu destacaria especialmente 2. A primeira é a integração institucional. Integração institucional entre Receita Federal, receitas estaduais, que aqui o Nassif já colocou, o Nassif e o Volney já colocaram de forma muito objetiva. Então, você teve um arranjo institucional muito bem constituído, inclusive dentro da lei da Rede Sim, dentro de várias outras normas que foram sendo introduzidas no sistema jurídico, de tal maneira que você conformasse um arranjo institucional capaz de viabilizar esse processo nas 3 esferas de governo. O ente federado União, o ente federado Estado, cada um com suas respectivas competências, e o ente federado municipal. O segundo aspecto, e aí entre esses entes você tem os órgãos que são os órgãos de registro e os órgãos de licenciamento, todos dentro de uma grande rede
com o mesmo objetivo. Então, acho que esse passo aí, eu considero como sendo bastante relevante para viabilizar o que a gente está conseguindo fazer nos municípios onde a gente está ajudando nesse processo. O segundo é um processo de integração tecnológica. Não adianta eu ter uma integração institucional se eu não tiver uma integração tecnológica, eu não viabilizo o processo. Vira lei morta. As pessoas ficam com o desejo de fazer na mente e, na prática, as coisas não acontecem. Então, nesse ponto, eu parabenizo o trabalho que a Receita Federal, como já foi dito aqui, o seu DNA já nasceu colocando a tecnologia no processo, e a gente vê que as prefeituras no Brasil inteiro precisam introduzir tecnologia no processo para viabilizar esse tipo de solução. Então, eu destacaria esses dois elementos, o arranjo institucional e tecnológico. E isso possibilita uma integração capaz de viabilizar esse processo todo. É claro que você tem, paralelo a isso, quando eu coloco o arranjo institucional, você tem todo o trabalho legislativo, né, de normas que foram introduzidas no sistema, como recentemente uma lei federal, duas resoluções, a resolução 51 e a resolução número 57, são exemplos de que introduziram no sistema uma coisa que era fundamental na CIF, que quando eu estava na Secretaria de Finanças aqui, Belém, por exemplo, eu não tinha como classificar risco. Como é que eu vou dizer que eu vou dar um tratamento diferenciado para alguém que eu não tenho base, eu não tenho norma, eu não tenho uma lei, eu não tenho uma estrutura jurídica capaz de viabilizar isso, de classificar esse risco, de ter uma matriz de risco, onde eu identifique aquelas atividades que precisam de maior atenção, como bem disse aqui o Ravi, e para evitar incidentes como ocorre no mundo, ocorreu, a gente está acompanhando o drama do que ocorreu aqui em Beirute, já colocado na apresentação aqui, que nós tivemos ontem pelo próprio Nassif, que tem os seus familiares lá do Líbano, não é isso? Então, a gente fica... E aqui no Brasil, inúmeras ocorrências de incidentes que ocorreram, como Boate Kiss, como o CT do Flamengo, como, enfim, uma série de outros incidentes que ceifando vidas humanas e que realmente o país precisava ter uma matriz de risco e viabilizasse e garantisse que os processos de baixo risco, como o Ravi falou, a gente coloca a inteligência artificial para tratar, com base na declaração do contribuinte, que é um trabalho de máquina para fazer, e aí eu dedico maior atenção para aquelas atividades que merecem maior atenção, porque os servidores públicos vão estar mais atentos e orientando o empreendedor para ele exercer sua atividade de forma segura e não trazer prejuízo para ele, para a família dos seus colaboradores e para as pessoas do entorno. Os benefícios são inúmeros, aqui a gente já falou vários. O primeiro, eu diria, o processo 100% digital, só o fato de eliminar o papel e evitar que o empreendedor ele não fique com aquela via crucis de andar secretaria em secretaria, levando o mesmo documento em mesma secretaria, com procedimentos, um servidor diz que é um procedimento, quando ele fala com o outro já é outro. Quem empreende precisa ter um tempo certo para a tomada de decisão para começar a empreender. Se a administração pública atrapalhar ele passa desse tempo, aí ele já começa a desistir de empreender. E isso é ruim para o nosso país. Então, eu destacaria que esses são os benefícios, sem falar de inúmeros outros, como os resultados que vai ter para o futuro, para o município, para a arrecadação municipal, para a geração de emprego, para a geração de renda, para o desenvolvimento, de maneira geral, do município de Paragominas, que a gente está tratando aqui, dos municípios do país, dos estados e do nosso país. Então, me sinto muito feliz, como cidadão, de participar de um projeto e ver as coisas acontecendo de fato e alterando definitivamente, de fato, a vida dos empreendedores e das pessoas que vivem nos municípios, que estão precisando muito, o Nassif sabe disso, todos que estão nos ouvindo, quanto precisa que os serviços digitais sejam mais eficientes, sejam mais ágeis, sejam mais seguros. Aqui, só para finalizar, o tempo médio para nós, a nossa meta aqui, viu, Nassif, é tirar da mão do Estado o tempo para abrir o negócio, é colocar na mão do empreendedor. Se ele conseguir preencher uma declaração da junta comercial em 20 minutos
e fizer a declaração dele, aqui a gente viu, o Ravi fez em menos de 5 minutos uma declaração, é esse o tempo que ele vai ter para empreender, para abrir um negócio em Paragominas. Então, menos de 30 minutos, ele vai estar com a inscrição municipal dele, ele vai estar com o negócio dele aberto, com as licenças na mão dele, para ele empreender de forma segura, de forma ágil, gerando emprego, renda e desenvolvimento para o nosso estado, para o nosso país. É isso. Obrigada, Jó. Ravi, para ti eu vou fazer uma pergunta que veio pelo chat, tá? É o José Júlio, ele disse que sentiu falta de considerações sobre licenciamento urbanístico. Aí ele pergunta, já está em funcionamento na plataforma de Paragominas? Bem, obrigado pela pergunta. Eterno professor José Júlio. Bem, vamos... Assim, primeiro, para responder com muita clareza, a plataforma já está fazendo licenciamento urbanístico em Paragominas. Mas acho que também é interessante a gente, talvez, dividir essa resposta em 3 eixos. Assim. O primeiro eixo que eu acho que... O que a plataforma auxilia nesse processo de gestão urbanística, né, que a gente acha que é um grande um potencial avanço para o município? Primeiro, é o saneamento cadastral. Né? Uma das maiores dores dos municípios do Brasil é cadastro. Né? Então, o cadastro desatualizado, o cadastro não sendo atualizado sistematicamente causa muitos problemas para a gestão pública. Né? Então, o que a gente está conseguindo implementar em Paragominas é justamente uma atualização sistemática do cadastro municipal dessas empresas, e esse cadastro, mais importante, é que ele é compartilhado entre as secretarias. Né? Então, por quê? Porque eu falo que isso é importante para a gestão urbana, porque a Secretaria de Urbanismo, a gestão urbana não se esgota nela. Né? Então, é importante que a SEMA, junto com a Secretaria de Obras, Infraestrutura e de Urbanismo, bebam da mesma fonte cadastral para elas fazerem análise conjunta dos processos de licenciamento, fazendo com que a gente tenha uma consolidação ou uma sedimentação maior dos processos de análise, que eles tenham muito mais, não é só clareza, mas que eles tenham muito mais propriedade no sentido de que eles estão sendo licenciados sob uma perspectiva única, né, conjunta dentro dessas secretarias, e o que isso é muito interessante dentro desse ponto de vista. O outro aspecto, que é o aspecto do licenciamento, né, que a gente está falando aqui basicamente de obras, reformas, enfim, é um processo que ele está acontecendo hoje, a partir da data do lançamento da plataforma, está acontecendo totalmente digital. Né? Então, todo o processo de até, inclusive, envio de projetos, pode ser, não precisa mais enviar a planta baixa, enfim, não precisa mais ir lá fazer um preenchimento de requerimento. Então, tudo pode ser feito através da plataforma, fazendo com que os contribuintes, inclusive, tenham acesso à documentação de outras secretarias. Né? Isso é uma coisa também muito interessante. Assim. Então, uma das coisas que a gente trabalha muito no sistema é a inserção única, a comunicação única com esse contribuinte, para ele não ficar tendo inserindo vários documentos nas diversas secretarias. Né? Então, quando a SEMA, por exemplo, solicita, sei lá, uma RRT de alguma obra, essa mesma RT já é compartilhada entre todas as outras secretarias que vão poder ter acesso à mesma documentação. Isso faz com que o processo, claro, ganhe celeridade, mas também ganhe essa gestão meio que compartilhada dos dados. Né? Eu acho que isso é muito interessante para o município. Bem, e por último, né, eu deixei a questão do ordenamento territorial. Né? A plataforma está completamente preparada para fazer análise automatizada dos processos legais, e a gente está no esforço, eu faço esforço conjunto, porque eu sei que a prefeitura também está nesse mesmo esforço de atualização das normativas urbanísticas dos municípios, né? Porque tem normas que são muito importantes para a estruturação territorial dos municípios, por exemplo, a lei de ocupação do solo, a atualização do plano diretor. Esse ordenamento articulado, junto com a plataforma, vai fazer com que o sistema trabalhe com muito mais clareza. Por quê? As solicitações de empreendimento em determinada área da cidade são estruturadas através dessas normativas. Então, nesse conjunto de coisas que a gente está trabalhando, a plataforma conseguiria fazer isso de maneira automatizada, parametrizando toda essa estrutura legal. Né? Então, se a lei de uso e ocupação do solo diz que é permitido, por exemplo, um frigorífico se estabelecer em X região do território, o sistema vai ler esse código dizendo que pode ou não pode se estabelecer naquela determinada região do território. Ou seja, eu acho que existe um pouco desses três elementos, e isso tudo acho que gera, inclusive, potenciais de gestão. Né? Por que eu falo isso?
Porque como a gente consegue gerar relatórios geográficos desses processos, né, então a gente consegue começar a ler a geografia do lugar e onde é que existe mais pressão econômica, pressão imobiliária em determinadas áreas, ou então o comércio se concentra em determinada região do território. Então, o gestor municipal, inclusive, vai conseguir fazer relatórios desses processos para entender como é que está fluindo, né? Porque a cidade ela tem essa fluidez natural dos processos, né? Então, o gestor lendo essas pressões, lendo de onde vem, onde é a área que tem mais interesse, menos interesse, ele pode, inclusive, direcionar esforços, né, econômicos e, enfim, das mais diversas fontes para determinadas regiões, entendendo a sua realidade territorial. Bem, de maneira muito sucinta, que meu tempo acabou, era mais ou menos isso. Eu acho que depois a gente pode até conversar com mais calma, mas obrigado pela pergunta. Bom, gente, tá ótimo, né? Toda essa quantidade de informação, muito rico o nosso debate, mas agora a gente vai ter que passar para as considerações finais. Então, eu gostaria, Nassif, que tu em 2 minutos fizesse as considerações finais, em seguida o Volney, depois o Jota e o Ravi para manter aí nosso círculo. Nassif? Yara, obrigado. Eu queria deixar 2 mensagens. A primeira, que não se faz integração sem diálogo. Isso é fundamental entre a relação entre humanos, e tanto no âmbito federal, no âmbito estadual e dentro do município, isso é importantíssimo. O diálogo, ele constrói e tem que ter uma orientação muito clara do gestor, e para o gestor, quanto mais alto o nível, né? Aqui eu quero parabenizar o prefeito Paulo Tocantins pela ousadia. Eu acho que essa é a segunda palavra que eu queria deixar aí para os nossos ouvintes. Se tiver alguém de outro município, ser ousado naquilo que nós conversamos aqui. Com o diálogo, com a ousadia, o uso da tecnologia da informação, né, e você repensar o processo, não burocratizá-lo, mas simplificá-lo. É isso que nós fizemos em toda a etapa da REDSIM, né? A Receita, ela cumpriu o seu papel de órgão indutor desse processo. Nós organizamos, né, essas ferramentas no Brasil. Nós temos hoje um padrão de comunicação. Então, tudo isso foi construído com muito diálogo ao longo desses anos. Esse processo ainda ele pode melhorar. Eu acredito que será possível, num futuro muito breve, para os municípios que acreditarem na gestão de risco, que fizerem o diálogo, que forem ousados para integrar as suas plataformas, nós abrirmos empresa em 2 horas. A abertura de empresa, ela não pode ser o fim em si próprio. O empresário brasileiro, né, lembro lá do colega superintendente do Sebrae, se ele quiser abrir uma filial da pizzaria dele em Paragominas, ele tem que concentrar na pizzaria. Abrir a sua filial é uma coisa muito simples e muito rápida, e a Receita Federal ela tem um orgulho de falar: nós somos o órgão que menos impacta nesse processo no tempo de abertura de empresa. Muito obrigado. Bom, pessoal, inicialmente eu tenho que parabenizar aí o município de Paragominas, né, por mais uma iniciativa aí empreendedora, ousada, usando a palavra que o Nassif acaba de usar, porque Paragominas tem esse viés aí, né? Paragominas é uma referência aí na região, né? Então a gente vê que realmente vocês estão mais uma vez dando um passo importante, né, nessa construção aí desse ambiente de melhoria e de negócio, né, da abertura de empresas e negócios. Então, a gente fica muito feliz de ver essa evolução, né, essa evolução contínua, diria assim. Então, a primeira questão é de deixar os parabéns e dizer que vocês estão aí no caminho certo, digamos assim, né. Fico orgulhoso de como cidadão paragominense, né, como já disse, ver todas essas coisas que aconteceram aí nos últimos anos. Então, nesse sentido aí, o prefeito, a sua equipe, né, não só essa gestão, mas outras gestões aí do município, estão de parabéns por terem proporcionado
que Paragominas ocupe hoje esse lugar de destaque na região, né? E isso nos orgulha, né? Nós, cidadãos paragominenses, nos orgulha bastante. E outro aspecto é que, de fato, aí nessa questão da rede sim, né, em todos esses aspectos aí que a gente está falando, a tecnologia é extremamente importante, né? A gente é um fator aí que não se pode, de forma alguma, se desconsiderar, ignorar, né? Tem que se investir em tecnologia, tem que se acompanhar o desenvolvimento tecnológico, mas especialmente tem que se investir nas pessoas. O Ravi, em determinado momento, aí falou dos servidores, eu registrei isso aí. Realmente, as pessoas têm que receber uma atenção especial também, no sentido da capacitação, no sentido de serem integradas nesse diálogo, conforme falava aí o Nassif também, né? Achei que foi muito feliz aí nessas questões que acabou de colocar, e realmente o diálogo é muito importante, né? O sentimento do servidor de que ele está contribuindo com algo para a sociedade, né? Dar aquele sentido no seu trabalho. Então, essas coisas têm que ser consideradas, têm que ser colocadas nos planos, né? Das instituições, nos planos aí dos municípios, né? O servidor como um centro ali também da questão, né? E então esses aspectos que eu gostaria de destacar e me despedir aqui. Acho que essa é a última fala, né? São as considerações finais. Despedir e agradecer mais uma vez aí pelo convite, né? Pela oportunidade de estar aqui com vocês, discutir essas questões, né? E dizer que a gente, né, tá lá em Brasília. Vocês têm aí meu contato, aquilo que a gente puder, né, contribuir dentro aí da nossa seara, a gente está à disposição. Muito obrigado aí a todos e um forte abraço. Jó, por favor, faça as suas considerações. Bom, primeiro agradecer, né? Agradecer ao Paulo Tocantins e toda a sua equipe, né? Em nome dele, eu quero agradecer os secretários que colocaram as suas equipes dedicadas para viabilizar e dentro de um planejamento muito, um desenho de planejamento muito célere, né? Considerado o tempo, passar por um processo de transformação digital tão rápido, né? Porque você sair de um processo onde você fazia as coisas de forma analógica, de forma manual, com processo 100% digital em todas as secretarias envolvidas, com essa complexidade de dados, de informações, de legislação tão distinta, não é algo muito simples de fazer. Isso dá muito trabalho, precisa de muita dedicação, não só da nossa equipe, que eu também quero saudar e parabenizar toda a equipe nossos colaboradores que se envolveram nesse projeto, né? E com uma coisa muito importante na CIF, que eu te acompanho sempre, vejo o excelente trabalho que a Receita Federal faz, a condução que você faz isso em todo o país, nos eventos que a gente tem se encontrado. Eu agradeço muito as falas suas e também do Volney, por ser do município de Paragominas, muito feliz por isso. E uma coisa muito importante nesse processo de transformação digital, que a gente tem trabalhado nas prefeituras, é não digitalizar a burocracia. Existe uma tendência de você começar a fazer esse trabalho, quando você vai desenhar o fluxo do processo, é uma tendência natural do servidor achar que, para ele se cumprir a missão dele, as atribuições, a sua função, é necessário, é como se fosse replicar o que ele faz no mundo analógico para colocar no mundo. É o primeiro passo, é o primeiro choque que a gente tem e identifica. Então, nesse ponto, os servidores de Paragominas estão de parabéns, porque entenderam o sentido do que é um processo de transformação digital, que não é olhar para o processo, é olhar para a jornada do usuário lá, é pensar lá no cidadão, no empreendedor, o que ele vai fazer para poder acessar esses serviços de forma rápida e segura. E aí, só para fechar, por causa do meu tempo aqui, primeiro, a plataforma tem que ser limpa, ele tem que localizar rápido o que ele está procurando resolver. Se ele quer abrir uma empresa, tanto é que você entra na plataforma, tem uma pergunta: você quer abrir uma empresa? Está lá a pergunta, você entra, começa o processo na junta e faz o resto do processo todo pela plataforma municipal.
Lembrando aqui que a plataforma não faz só abertura de empresa, ela faz o processo de abertura, alteração de dados cadastrais, de ato constitutivo, alteração de endereço, seja alteração de qualquer natureza, capital social, razão social, não fantasia, todas as alterações que a Receita Federal faz integrada com a junta comercial, essas informações são feitas automatizadas com o processo. E também o processo de baixa. Eu vejo o volume de empresas baixadas que são esquecidas pelos empreendedores, são esquecidas pelos contadores. O sistema ele faz todo o processo de baixa de forma automatizada. Então, você tem processo de abertura, processo de alteração, processo de renovação é o único que não nasce na junta. O processo de renovação de licença ele é integrado com o corpo de bombeiro, porque anualmente tem que fazer as renovações das licenças. Então, todos esses processos, os fluxos desses processos foram redesenhados, doutor Nassif, doutor Volney, exatamente olhando a jornada do usuário para facilitar a vida desse empreendedor. E aí eu quero finalizar aqui minha fala agradecendo muito o apoio da Receita Federal pela disponibilização de duas pessoas no mais alto gabarito em termos de gestão de cadastro no país, as maiores autoridades do país estarem participando da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, estarem participando conosco aqui nesse evento de Paragominas, o Estado do Pará. Então, nos abrilhantou muito, trouxe muita informação para os empreendedores, para os contadores, para os servidores públicos e nos honrou muito a presença de vocês nesse evento. Muito obrigado a todos que ficaram até esse momento conosco e teremos novos eventos para o futuro. Estamos à disposição do Conselho Regional de Contabilidade. Eu sei que a coisa vai passar pelos contadores. Se precisar, a gente está à disposição para fazer novas lives, novas orientações, porque assim, esse processo é um processo de aprendizado permanente. Ele nasceu na administração pública, agora, quando tem esse primeiro contato com o empreendedor, com os contadores, que eles começaram a usar o sistema, vai precisar de novas rodadas, e aqui a gente já deixa aberto a possibilidade da gente fazer a qualquer momento. Muito obrigado a todos, foi um prazer enorme estar com vocês essa tarde. Ravi, tu tens 30 segundos para fazer tuas considerações. Bem, vou fazer em 30 segundos, então, cumprir meu tempo, bem rápido. Assim, um recado, assim, de certa maneira, para todos que vão usar a plataforma, seja servidores, contribuintes e munícipes, é dizer que a plataforma está aí, claro, mas ela é um processo continuado, né? Então, ela não se esgota agora, ela tem seus aprimoramentos a partir do uso de vocês, né, contribuintes, servidores, e a gente está aqui aberto mesmo para escutar vocês, porque o serviço é para a população, então nada mais justo do que a população determinar as suas próprias maneiras de usar, melhorias, enfim. Então, dizer que esse processo está aí aberto, que a gente vai continuar evoluindo junto com vocês nesse processo. E agradecer também, acho que é um processo que ninguém faz sozinho, é uma construção muito grande, né? Muita gente envolvida. Então, aqui registrar um agradecimento a todos os servidores do município de Paragominas, o prefeito, e também agradecer a toda a nossa equipe aqui que dá muito suporte para a gente está aqui falando, mas tem um batalhão de gente ajudando aqui, né? E essa galera, sem ela, também nada seria executado, não teria acontecido isso, né? Então, muito obrigado a todos, obrigado Nassif, obrigado Ronei, obrigado Yara, Natália, enfim, Jó. Então, é isso. Eu também gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês. Confesso que eu tive uma aula agora à tarde, tá? Agradecer as pessoas que nos acompanham também aí pelo YouTube, pelas plataformas. E eu gostaria de registrar a minha enorme satisfação por esse momento que, assim, eu, enquanto administradora e funcionária pública, tiveram algumas palavras que me deixaram extremamente encantadas. Empreendedorismo, que já é o que eu trabalho diariamente, né? Para funcionário público, não há nada melhor do que a palavra desburocratização. Né? Então, assim, quando eu ouço essa palavra, eu fico mais feliz ainda. Ousadia, eu acho que é uma palavra que remete tanto aqui ao pessoal da Receita Federal, parabéns pelo trabalho de vocês, desejo muitas e muitas inovações e modernização aí, e ao Jó, né, e ao prefeito e a prefeitura de Paragominas também, porque eu acho que essa plataforma é isso, é resultado de ousadia, é resultado de inovação, é melhoria cada dia,
e o que é melhor, pensando no empresário, porque ser empresário no Brasil, infelizmente, ainda não é fácil, mas a gente vai chegar lá um dia. Né? Então é isso, agradeço mais uma vez e parabéns a todos os envolvidos, toda a equipe que inclusive está por trás das câmeras aqui, toda a galera, Prefeitura de Paragominas, Desenvolve, Receita Federal, Sebrae, todos os nossos parceiros. Muito obrigada e foi uma honra estar com vocês nesta tarde. Queria Até logo, então, pessoal. Queria só agradecer a participação de todo mundo e só lembrar os participantes de agora à tarde também de participarem de uma pesquisa que a gente vai enviar por e-mail, uma pesquisa de avaliação do evento. A Yara já falou basicamente todos os nossos parceiros, mas a gente também queria agradecer a presença dela, da Universitec, né? Do Sebrae, Corpo de Bombeiros, do Brasil Labs, do CEPA, que também já passaram por aqui, além da Receita Federal, que está aqui com a gente agora à tarde, e Conselho Regional de Contabilidade. Também queria deixar registrado aqui que para você acessar a empresa digital, você pode acessar o site paragominas.desenvolvecidade.com.br/empresa digital ou baixar pelas lojas Google Play para Android e App Store para iOS. A gente agradece a participação de todo mundo que esteve com a gente nesses 2 dias e até o próximo Gov Summit. Tchau, tchau, gente. Até logo, pessoal.